Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Nós leremos do versículo 35 ao versículo 41. Eu estive ministrando nessa mesma passagem em 2019. E hoje eu lendo esse texto, essa semana, lendo esse texto, e pulou uma pergunta assim enorme na minha frente, e falei, vai ser esse texto de novo. É sobre ela nós vamos conversar essa noite. Vamos lá. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, Mestre, não te importa e pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Alat, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este? E até o vento e o mar lhe obedecem? Eu queria chamar a atenção do versículo 38, e diz essa parte assim, só a parte A. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, Deus. E o Espírito Santo fique à vontade no nosso meio para falar a nossa oração. A tua palavra foi lida. O Senhor sabe, meu Deus, e eu me preparei, eu orei, eu estudei, eu pesquisei, mas se o Senhor não falar através de mim, vão ser meras palavras. Então, por favor, meu Deus, fala a oração de cada um dos meus irmãos, como o Senhor falou a minha oração, quando eu estava preparando essa palavra. Em nome de Jesus, fique à vontade no nosso meio. Amém. Pode sentar, gente. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Daí vem o título da nossa mensagem dessa noite. Porque Jesus dormia durante uma tempestade. E nós lemos um texto aonde a realidade era de uma tempestade. E o texto diz que Jesus estava dormindo a ponto dos discípulos ir lá acordá-lo. Ele nem acordou com a tempestade. Ele nem acordou com o barulho do vento. Ele não acordou com o balançar do barco, com o barulho das ondas ali, das águas batendo, caindo dentro do barco. Precisou dos discípulos e acordá-lo. E eu li nesse texto e falei assim, gente, Jesus dormindo em uma tempestade, porque Jesus dormia durante a tempestade. E uma das maiores provas da vida cristã é louvar quando tudo está bem. É parar para ler a Bíblia, é parar para louvar, é parar para orar, parar para participar. Quando está tudo bem. Descansar no Senhor, quando tudo está bem, louvar quando tudo está bem, é fácil. Mas quando está difícil, aí as coisas começam a complicar. Descansar quando está tudo difícil, é mais complicado. Louvar quando está tudo na bonança é fácil. Confiar quando tudo está dando certo é muito simples e muito fácil. Mas realmente, se descansar, como Jesus estava descansando, quando o vento sopra forte, quando a resposta demora, quando a porta se fecha, quando as lágrimas descem, é mais difícil. Aí aparece a maturidade espiritual. Você louvar
quando tudo está difícil, e mostra a nossa maturidade espiritual. E interessante, o barco estava quase afundando, o vento soprando, e no meio disso tudo, Jesus estava dormindo. Mas como conseguir dormir diante de momentos difíceis? Como conseguir pegar no sono diante de uma tempestade? Como conseguir pegar no sono e dormir diante de lutas? Eram momentos difíceis. Os discípulos foram até Jesus, acordaram e disseram: Jesus, o barco está quase afundando, nós estamos quase morrendo. E Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. E a Bíblia chama de Mar da Galileia, mas na verdade ali era um lago, né, um lago de 21 quilômetros de comprimento, por aproximadamente 12 quilômetros de largura. Mas era um lago e ficava no meio de montanhas, entre montanhas. E às vezes aquele vento frio descia das montanhas, por mais que tivesse tudo calmo, tudo tranquilo, como estava quando eles entraram no barco para chegar do outro lado. Jesus falou: entremos no barco, vamos para o outro lado. Estava tudo tranquilo. Mas descia vento frio das montanhas, e às vezes aquele vento frio, ele chocava com o ar quente das águas, e ali, de repente, em poucos minutos, o que estava calmo virava um caos. Virava uma verdadeira tempestade. E é assim na nossa vida. Às vezes está tudo calmo, às vezes está tudo tranquilo, às vezes a gente acorda de manhã, passa a manhã, tudo na maior bonança. De repente, é um telefonema e muda tudo. De repente, é um diagnóstico de um médico, é o resultado de um exame, é um filho que sai de casa, é um marido que sai de casa, uma esposa que sai de casa, é um casamento que estava tão bom, e de repente surge uma situação e ele já não está tão bom assim, mas estava tudo tão bem, bonança. Mas é como se aquele vento frio descesse, chocasse o ente e mudasse tudo de uma hora para outra. Como dormir em uma situação dessa? É aquele momento inesperado. Como dormir? É uma crise financeira, você não está esperando, você está bem. Sua situação financeira é boa. Sua conta bancária é robusta. De repente, dá uma crise e você não sabe o que fazer. Você não sabe que posição e atitude tomar. O que fazer? Como dormir tranquilo, como Jesus estava dormindo, na almofada, no meio da crise, no meio da tempestade. E há tempestades e não mandam aviso antes de chegar. Tem tempestade que faz barulho, né? Começa as trovoadas, relâmpagos, vai vir uma tempestade. Mas tem tempestade e de repente ela aparece. Ela não manda aviso. E olha, essa tempestade, ela não vem apenas para pessoas inexperientes, não. Nós lemos um texto onde diz que tinha 3 homens aí, pelo menos 3, experientes: Pedro, Tiago, João, discípulos, e eram pescadores, acostumados a fazer aquela travessia, acostumados a passar momentos de travessia naquele lago, no Mar da Galileia, aonde, com certeza, muitas vezes, do percurso deles de travessia ali, da experiência deles como pescadores, eles tiveram momentos aonde teve esse choque térmico e levantou uma tempestade. Eles conseguiram controlar. Eles tinham experiência. Eram homens maduros, homens experientes. Mas nesse momento, eles eram sem saber o que fazer. Este texto está nos ensinando, e as tempestades da vida também atingem pessoas maduras, também atingem pessoas experientes.
E mesmo a gente sendo maduro, mesmo a gente sendo experiente, tem tempestade e tira o nosso chão. Os discípulos tinham experiência. Com certeza eles já tinham visto Jesus fazendo milagres, Jesus realizando situações onde eles, poxa, é o Filho de Deus. Mas eles viveram uma situação, diante da tempestade, eles ficaram ali apavorados. Vamos morrer, vamos morrer. Então esse texto está nos ensinando, a tempestade também atinge os fortes. Alcanças e tens experiências. As tempestades também assustam até gente madura. Mas por que Jesus quis fazer essa travessia? Jesus fez essa travessia, se você pega o capítulo 5 de Marcos, Jesus fez a travessia apenas para libertar, apenas para salvar um homem, e era o gadareno. Era um homem que estava possesso por uma legião. A legião, aproximadamente de 4 a 6 mil soldados romanos, a legião romana, eles consideram então mais ou menos de 4 a 6 mil demônios. Então o homem tinha muitos demônios. Era um homem onde as autoridades da época já não tinham como controlá-lo. Ele arrebentava correntes, o homem andava nu, o homem batia das pessoas, o homem também se machucava, o homem dormia no cemitério, era doido, era totalmente endemoniado. E Jesus tinha um propósito. Jesus, quando falou, passemos para outra margem, ele passou para outra margem com um propósito. O propósito de salvar uma vida, de resgatar uma alma. Para Jesus, ninguém está perdido. Para Jesus, ele dá a oportunidade de todos serem salvos. Ele foi lá, ele atravessou por causa de uma vida. E todas as vezes, e nós temos um propósito, o inferno se levanta contra. Jesus tinha um propósito. No meio daquele propósito, veio a tempestade. Mas por que Jesus se manteve calmo? Por que Jesus se manteve dormindo? Por que a tempestade não tirou o sono de Jesus? Porque Jesus sabia que a tempestade não era maior do que o poder que ele tem. Jesus sabia e ele estava acima de toda e qualquer tempestade. Então nós somos filhos de Deus. Nós somos servos. Nós somos miniaturas de Cristo, como cristãos. Nós temos, e diante das tempestades, saber que, mesmo no silêncio, nós não estamos sozinhos no barco. Jesus está conosco. E não tem nenhuma tempestade que possa nos derrubar. Não tem nenhuma tempestade que possa nos destruir. O dono, o Criador dos céus e da terra está no barco com a gente. E há um momento certo para ele agir. Há um momento certo para ele dizer, basta, para, ala-te, quieta-te. O momento de Jesus não era o momento dos apóstolos. O momento de Jesus foi o momento dele. Quando Jesus estava dormindo, Jesus não estava fazendo o caso dos apóstolos. Ele não estava fazendo o caso do que estava acontecendo. Ele estava dizendo, olha, eu estou dormindo porque eu estou acima disso tudo que está acontecendo. Então isso não tira o meu sono. Salmo 4:8. Deus, olha, contigo eu deito e logo pego no sono. Por isso, um senhor lá, Salmo 4:8, dá para botar aí na tela? Um Deus me deito e logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor, só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Esse é o nosso versículo na hora de deitar. Não é Rivotril, não é Miozan para tomar para poder conseguir dormir. Não estou falando nada de remédio. Se o médico passou, você tem que tomar.
Eu estou dizendo o seu consolo, a sua confiança, a sua paz, na hora de dormir, se chama Jesus Cristo. Saiba, e você não está nessa tempestade sozinho, sozinha. Jesus está com você. Na hora de deitar, mesmo diante de uma tempestade. Porque Jesus dormia, ele sabia, ele estava acima dessa tempestade. Então nós, como filhos de Deus, também vamos deitar, mesmo diante de uma tempestade, e vamos dormir. Em paz me deito e logo pego no sono. Senhor, Jesus nos prometeu, no mundo, olha, você vai passar por provação, você vai passar por luta, mas fique tranquilo, você não vai passar sozinho, eu estarei com você. Então precisamos ter essa tranquilidade, precisamos ter essa confiança. A tempestade apareceu no meio de ou no caminho de um propósito. Então sempre nós temos um propósito. O inferno se levanta para tentar nos tirar do propósito. Tem luta que se levanta porque você está avançando, meu irmão. Às vezes você está quase chegando do outro lado. Jesus falou, passamos para o outro lado. Você está quase chegando do outro lado, levanta, aí vem uma luta, vem uma tempestade, vem uma provação, e você para, você desiste, você volta. Você está quase atravessando. Você está quase chegando do outro lado. Não pare, não desista, continue. Propósito, propósito, propósito. O inferno faz barulho quando percebe que você está perto de chegar do outro lado. Do outro lado. Porque Jesus dormia? É o título da nossa mensagem. Porque Jesus dormia? Durante a tempestade, eu iria levantar 5 pontos rápidos. Até agora foi a título de introdução, mas eu iria levantar 5 pontos rápidos para a gente trabalhar nessa noite. Por que Jesus dormia? Primeiro, Jesus dormia porque ele confiava na palavra liberada. E qual foi a palavra liberada? Antes da tempestade, Jesus disse, passemos para outra margem. O próprio Jesus falou, passemos por outra margem. Então, se Jesus falou, meu irmão, você vai chegar do outro lado, pode ter certeza, você vai chegar do outro lado. Vai chegar, por isso ele dormia. Ele sabia que nenhuma tempestade ia parar ele, não. Então, você como um servo, você como serva, você como um filho, saiba que nenhuma tempestade vai te parar. Em nome de Jesus. Nenhuma tempestade vai fazer você retroceder, você recuar. Continue avançando, como filho, como serva. Tenha certeza de que Deus está com você, mesmo tendo tempestades. Porque Jesus dormia. Ele falou, ia chegar do outro lado, e o cristão maduro aprende a confiar no, e Deus disse, mesmo quando o cenário diz o contrário. Às vezes você está vivendo uma situação onde tudo está dizendo o contrário, mas se Deus disse que você vai, você vai. Se Jesus falou, vai dar certo, vai dar certo. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus para a gente viver em conformidade à palavra de Deus. Se nós estamos vivendo em conformidade à palavra de Deus, e Deus nos prometeu, conhecemos as promessas e vivemos de acordo à luz da Bíblia, pode levantar a tempestade e for. Às vezes vai machucar, vai, nós somos humanos. Mas nós precisamos ter essa certeza, mesmo machucando, nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. O vento diz, acabou, mas a promessa diz, continue. A crise diz, não tem saída, e Deus diz, eu sou a saída, eu sou o caminho. Quem vive de promessa não morre no meio do caminho. Quem confia na promessa consegue descansar no processo. Às vezes Deus não vai te livrar do processo. Ele vai caminhar com você no processo e fazer você ter descanso no processo. E na hora certa, sim, Ele vai virar para essa tempestade e vai dizer, acalma-te, para, já deu, na hora certa. Mas por que Jesus dormia? Jesus dormia porque Ele não se desesperava com o barulho. A tempestade fazia barulho. As ondas batiam no barco,
O medo gritava, mas Jesus Cristo dormia. Há pessoas que entram em pânico por evento, mas em cresce em Deus aprende. E nem tudo que faz barulho tem poder para destruir. Tem problema e irrita, mas não vence. Tem luta e assusta, mas não derruba. O barulho, sempre lembre, e o barulho da tempestade nunca será maior e a autoridade do nosso Deus. O barulho da tempestade. Tem tempestade e vai fazer barulho. Você vai achar, não tem mais jeito. Mas não tem barulho e seja maior de autoridade do nosso Deus. Porque Jesus dormia. Jesus dormia porque sabia, e o Pai continua no controle, mesmo no silêncio. Os discípulos disseram, mestre, não se te dá e pereçamos? Quer dizer, parecia assim, e estavam ali na tempestade, e parecia que Jesus não se importava. Mas ele estava no barco o tempo todo. Tem horas, e Deus silencia, e o silêncio é para testar a nossa confiança, a nossa fé. Às vezes o silêncio de Deus é para testar a nossa fé, testar a nossa confiança. E fé verdadeira não é só quando Deus fala, é continuar firme até mesmo quando Deus se cala. Então, mesmo quando Deus se cala, não é dizer que Ele não esteja presente. Mesmo no silêncio, não é dizer que Ele não esteja presente. Jesus estava dormindo, mas Ele estava no barco. Os discípulos não estavam sozinhos. Mas por que Jesus dormia? Jesus dormia porque Ele sabe que a tempestade tem seu prazo de validade. Sabe, meu irmão, essa tempestade que você está passando, ela não é eterna. Essa luta que você está passando, ela não é para sempre. Ela tem um prazo de validade. Jesus levantou-se e disse, cala-te. Imediatamente houve uma grande bonança. A tempestade parecia gigante, mas ela tinha um prazo de validade. Então pode ter certeza, toda tempestade levantada sobre a sua vida tem um prazo de validade. Em nome de Jesus, uma hora ela vai parar. Nada dura para sempre, exceto Deus e as suas promessas. O resto vai passar. A luta, e parece interminável, também tem limite. O que te assusta hoje já está debaixo da autoridade de Deus. Pode ter certeza disso. E por último, por que Jesus dormia? Jesus dormia porque sabia que depois da tempestade viria a revelação. Olha que lindo. Os discípulos correram. Depois que Jesus acalmou o mar e o vento, eles assustados, já tinham andado com Jesus. Mas depois de uma prova, depois de uma tempestade, depois de um momento de luta, um olha para o outro e pergunta, quem é esse? Quem é esse? Depois de uma tempestade veio a revelação. Eles passaram a conhecer mais a Deus. Depois de uma luta, eles passaram a ter mais intimidade com Deus, eles passaram a conhecer mais a Jesus. Olha, quem é esse? E até o vento e o mar lhe obedecem. Eles conheceram a Jesus em um nível maior, em um nível, e só passando pela tempestade, e foi revelado. Um nível de mais intimidade. Lembra de Jó? Lá em Jó, capítulo 42, onde Jó diz assim, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó passou por uma tempestade.
Deixou ele mais próximo de Deus. Essa luta que você está passando, meu irmão, não é para te destruir, não. Ela é pedagógica. Ela é para te ensinar. Ela é para te aproximar mais do nosso Criador. Ela é para te tornar mais íntimo. Mais íntima de Deus, mais íntimo de Deus. Mais perto. Tem intimidade. E só nasce da dor. O quase te quebrou, te destruiu, vai te amadurecer. E talvez você hoje entrou aí no templo, destruído por uma luta dentro de casa, um esposo, uma esposa, uma luta no casamento, um problema que está passando, às vezes, um filho, uma filha, às vezes um problema que está passando com os pais, problema que você está passando com você mesmo, tempestade enorme, aonde você está dizendo assim, olha, não tem jeito, parece que Deus não está fazendo nada, Jesus está dormindo, eu não vejo ele fazer nada, eu tenho orado, não ouço a resposta. Jesus está aí, meu irmão, você não está sozinho. Ele está nesse momento segurando o seu ombro, segurando a sua mão. Como diz em Isaías, capítulo 59, versículo 1. Ele inclina o ouvido para ouvir a nossa oração. E estende a mão para segurar na nossa. A gente não está sozinho. Só confia. Não desiste. Talvez você entrou amargurado, e Jesus está querendo nessa noite, e você confie. Se Jesus está no teu barco, e tem gente que entra em tempestade, e não foi Deus que mandou atravessar, não. Mas você está em uma tempestade e Deus mandou você atravessar, descansa. Jesus está no teu barco, descansa. Ele prometeu, descansa. Ah, mas ele não está respondendo, descansa. Ah, mas está doendo, descansa. Ah, mas ninguém me entende, descansa. Confia, entrega, descansa no Senhor. Ah, mas o mar se levantou contra mim, está todo mundo contra mim, descansa. Porque o mesmo Deus e permitiu a travessia, é o Deus que controla a tempestade. Tem coisa que você já fez demais. Tem coisa, agora você só tem que descansar no Senhor. Tem coisa que a gente fazer. Mas tem coisa que a gente já fez. Agora é só a gente descansar. Só descansar, só entregar. Deitou, está pensando, está perdendo o sono. Não, em paz, me deite logo, pega no sono. O Senhor me faz repousar seguro, estou dormindo, a pensar, e não, você já está roncando. Até se tiver do outro quarto lá do outro lado, você está vendo. Dormindo tranquilo, sono profundo. Descansa no Senhor. Você vai chegar do outro lado. A tempestade mostra o tamanho das ondas, mas o descanso mostra o tamanho da sua fé. Você vê o vento. Deus vê a chegada. Confia. Você vai chegar do outro lado. Amém? Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus, pela ministração da Tua palavra. Ah, Deus, como o Senhor falou ao meu coração, em nome de Jesus, meu Deus, fala a oração de cada um dos irmãos, os que estão aqui no templo, os que estão ouvindo essa mensagem através da internet, os que vão ouvir depois. E o Espírito Santo possa sempre falar a nossa oração, nós não estamos sozinhos. E as tempestades o Senhor permite na vida de um servo do Senhor, são apenas para nos ensinar, nos ajudar a buscar mais ao Senhor, a estar mais próximo do Senhor. Porque não tem nada que seja maior de eu, Senhor. E para o Senhor basta uma palavra, e o Senhor muda toda a situação. Deus, às vezes, tem pessoas que receberam até diagnósticos médicos,
botando até um ponto em tratamentos e poderiam ser feitos, mas não tem mais jeito, e o Senhor põe uma vírgula, o Senhor cura, e o Senhor continua escrevendo uma história, porque o Senhor é o dono da vida, o Senhor e faz, o Senhor e tem um controle total. Nós te louvamos por isso, Pai, em nome de Jesus, amém.